Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito carinho e mais um domingo, nossa pílula inspiradora do bem. Que Deus te abençoe, te inspire, te guarde, te ilumine sempre. Ai, como falava minha avó, saudade. É verdade, é verdade. É bom, né? A gente vai experimentando saudade das pessoas amadas que já retornaram à pátria espiritual. Mas quando a lembrança é doce, ao invés do sofrimento vem gratidão. Eu quando lembro, por exemplo, da minha avó, que eu lembrei agora, esse é o sentimento que me vem no coração, que ela receba com certeza todo esse carinho. E vocês também. Meus amigos, hoje eu queria conversar com vocês na nossa pílula a respeito de um assunto, né, muito pertinente à nossa realidade. São as oscilações emocionais. Você tem o hábito de oscilar muito emocionalmente? Como é que isso funciona para você? Como é que isso se dá na sua realidade? Porque tem muitas pessoas que vivem oscilando, né? De manhã estão com humor, à tarde tem outro humor, às vezes num dia começa a semana, né, animado, no meio da semana já está cabisbaixo, né? No final da semana já está tristonha, daqui a pouco anima de novo. E essa montanha-russa emocional, essa montanha-russa da autoestima, essa montanha-russa de sentimentos, ela, se é bem administrada, se a gente tem a maturidade para lidar bem com ela pode ser um instrumento saudável para o nosso crescimento interior. Mas se infelizmente a gente não sabe como lidar bem com essa montanha-russa de emoções, ela pode nos trazer graves problemas. É sobre isso que eu estou preocupado e sobre isso que eu quero conversar com você. Gente, muitas vezes, um casamento pode ser desfeito por causa de uma explosão que alguém, né, um dos membros do casal tenha, por causa de uma dessas montanhas russas, não é verdade? De repente você está bem em determinado momento, oscila seu humor, uma outra pessoa perto do teu gatilho, né, que é alguma coisa que te incomoda, e uma coisa que você teria, de repente, uma reação relativamente simples, embora incomodado, passa a ser uma coisa do outro mundo. Quando você se vê, talvez já esteja gritando, brigando, berrando, ou com raiva, ou com aquela sensação esquisita, e aí quando você já viu, você falou coisas que não queria, né, fez coisas que não gostaria, e magoou quem estava do teu lado e que queria você também. Então, quantas vezes a gente vê casos como esse, né, terminando casamentos, afetando grandes amizades, prejudicando, né, pessoas no ambiente profissional, não é verdade? Ixi, no meio espiritual nem se fala, né? No ambiente religioso, não é nem espiritual, é religioso, né? Há muitas pessoas estão lá trabalhando em prol da caridade, convivendo uns com os outros, mas quando, né, essas situações acabam acontecendo, mesmo tendo essa finalidade espiritualmente superior, tem muita gente que arranja briga, discute por causa da bobagem, gente, para ver quem comanda uma tarefa, porque um devia estar fazendo de um jeito e não do outro, é cada bobagem. E quando a gente vê pessoas que trabalham por Jesus, ainda estão sendo dominadas pelo próprio ego e estão lá brigando entre si. Não é à toa que a gente vê essas brigas entre religiões. Você não acha estranho, não? Pessoas que em tese falam em nome de Deus, que estudam as escrituras sagradas, os livros sagrados, mas brigam entre si como se fossem crianças, né? Tentando provar que o seu doce é mais gostoso que o do outro. E aí a gente vai levando a vida do jeito que a gente consegue. O problema é que a humanidade aceitou esse tipo de postura vibracional e de atitude da nossa parte até agora, mas agora não aceita mais. A gente está no meio, gente, de uma transição planetária. Acredite você ou não, goste você ou não, né? Os nossos caprichos, independente do tamanho deles, não vão alterar o destino da humanidade. Nossa humanidade caminha para um processo de maturação. E para que nós possamos continuar nesse planeta, né, continuar nossa evolução aqui, retornar para cá quando chegar o momento do desencarne e do novo reencarne, você pode ter certeza, vai ter que melhorar essa vibração. Porque é essa mensagem clara que os amigos espirituais têm nos oferecido há muito tempo. O que isso quer dizer, meus amigos? As oscilações emocionais que durante tanto tempo caracterizaram, né, a nossa vida aqui na Terra e ainda vão continuar caracterizando durante algum tempo, elas são normais no ambiente de alguém que amadurece psiquicamente. Eu, por exemplo, tenho muitas oscilações também, tenho certeza disso. E eu sei que você deve ter também. A diferença é que alguns de nós está pelo menos se esforçando um pouquinho para poder aprender, né, com os próprios erros, a fim de não repeti-los, e busca ajuda, sabe? Muda hábitos de vida mesmo, de verdade, sabe? Vou fazer minha meditação para ver se eu fico mais calmo, né? Vou desabafar com alguém que eu confie para ver se me ajuda, vou ler bons livros, não é? Vou fazer uma autoanálise para verificar onde que eu estou me equivocando,
machucando emocionalmente. Por quê? Tudo para não se deixar levar pela impulsividade, porque a vida é preciosa demais, você não acha não? Para você arriscar perder a amizade, prejudicar a sua saúde, imagina, tem gente que tem ataque cardíaco, meus amigos, tem pessoas que literalmente acabam despertando um AVC por causa das emoções alteradas. Isso não faz sentido, né? Se a gente realmente está buscando um novo equilíbrio emocional, o despertar espiritual, é importante entender que, por mais que a gente tenha vivido dessa forma, isso não é normal. Não tem que ser normal, né? A gente pode sim abrir o espaço para uma nova forma de viver com mais equilíbrio, com mais harmonia, né? Aprendendo a expor nossos incômodos com mais serenidade, ao errar, aprender a pedir desculpas para que a outra pessoa veja o nosso intuito verdadeiro de se melhorar e eu acho que acima de tudo, né? Mostrar para o mundo espiritual nossa sincera proposta de se renovar a si mesmo e consequentemente o mundo que nos rodeia. Então aproveita esse domingo de hoje, com todo carinho, se reflete sobre o que você pode fazer para evitar essas oscilações emocionais perigosas que mais mal têm feito a você e a humanidade ao seu redor, a mim e a quem me rodeia, do que muitas outras situações que a gente acredita serem mais perigosas, na verdade não são. Afinal, quem se adoece ou quem se cura somos nós mesmos, né? E o que Jesus disse? Deixai brilhar a vossa luz, para que todos ao redor de ti vejam as vossas boas obras. Que Deus te abençoe, obrigado pelo carinho de compartilhar as pílulas, um beijo grande no seu coração. E até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente, muito breve.